A religião está desaparecendo? É verdade que a secularização está aumentando e a sociedade está se tornando menos religiosa? Nós veremos hoje quais são os problemas da secularização para a fé cristã e qual é o nosso papel diante dessa secularização. Vem com a gente que hoje o negócio é bravo. Vamos lá. Aqui é a Miriam Oliveira, fundadora do Cristãos Urbanos. Nós estamos aqui para ajudar você a pensar a fé cristã para o nosso tempo hoje, que é uma tremenda de uma necessidade. E se você tem interesse em conhecer os diversos assuntos interessantes que a gente quer tratar aqui, já se inscreva, toque no sininho para você não perder os próximos vídeos. É verdade que a sociedade tem se tornado mais secularizada a cada dia que passa, mas não menos religiosa. Eu vou explicar isso. Muitas pessoas acreditavam, principalmente no século passado, século XX, que a religião desapareceria, morreria à medida em que a ciência crescesse, se desenvolvesse e respondesse às questões da humanidade, a religião não seria tão necessária assim. Mas, gente, como a gente vê, o evangélico está crescendo em números no Brasil, por exemplo. O muçulmano está crescendo em números também na Europa. O ceticismo também está bastante atinente aí. Mas primeiro a gente precisa definir o que é secularização e do que nós estamos falando, porque cada um pode ter um ponto de vista diferente a respeito de secularização. Existe a secularização sobre as instituições governamentais não terem vínculos religiosos, isso é uma coisa. Mas outra é quando a gente fala que a religião está diminuindo. E outro tipo ainda de entender a secularização é ver que as pessoas estão tornando a sua crença menos públicas e mais particulares. É quando a escolha depende de cada uma e você não pode interferir na escolha da pessoa. Ela é dela, né? A escolha dela é individual e menos coletiva. Então isso também é um tipo de secularização e é o que basicamente é o que a gente vai enfatizar aqui. A gente pode começar entendendo como se deu a secularização. Claro que não tem uma data exata, tá? Mas é rapidinho pra gente pegar isso bem certinho. Ali depois da Reforma Protestante, a interpretação da Bíblia se tornou menos alegórica e um pouco mais literal em alguns textos, em algumas partes da Bíblia. E depois teve um enfoque bem grande na razão, né, no conhecimento, principalmente ali na Alemanha. E aí a galera começou a focar mesmo numa reação mais humanista com o passar do tempo, né? E que pela busca da verdade, né? Uma busca da verdade que acabou se tornando, com a influência iluminista, em algo particular, em algo pessoal, em algo que pudesse ser descoberto e que fosse uma escolha individual da pessoa, né? E não mais algo coletivo. Então a secularização começou a entrar fazendo com que as pessoas escolhessem a sua verdade, né? Escolhessem a forma como elas queriam se colocar no mundo. E isso foi tirando o foco da centralidade de Deus na vida e no imaginário das pessoas, da sociedade. Então, a sociedade foi se tornando menos encantada. Basicamente é isso. Ela foi se tornando menos encantada. As pessoas não foram, ao longo do tempo, até hoje, né, a gente vê isso, mais individualizadas. E a ênfase na identidade, na personalidade, é o que acendeu, é o que surgiu. E a gente nunca viveu isso antes. Nunca foi questionado a existência de Deus como a gente começou a questionar depois do iluminismo, né? Da Revolução Francesa e tudo mais, aí que começou a questionar mesmo se Deus existia ou não, e se a gente teria que seguir segundo isso ou não.
Mas antes ninguém questionava porque era parte de todo o entendimento da realidade. Você olhava para a natureza e aquilo era para a glória de Deus. Você sabia, as pessoas entendiam já, era inquestionável a existência de Deus. Agora não, descrer em Deus se tornou tão legítimo quanto crer em Deus. Então é como se tivesse normal, né? Normalizado não crer em Deus. Mas, como eu disse, isso começou a ser questionado tempos depois. Beleza, e quais são os desafios enfrentados pela fé cristã hoje com a secularização? O perigo é muito grande da gente cair numa fé que é simplesmente racional, que é somente justificável intelectualmente. O que significa isso? Uma fé totalmente racional que não tem um motivo, um significado que vá além daqui. Então, quando a gente fala de cosmovisão é algo legal. Cosmovisão é bom, só que quando a gente pensa em cosmovisão só como algo que é racionalmente justificável, a gente já reduziu a vida, a realidade ou a fé cristã em algo simplesmente racional, algo lógico. E esse não é o ponto. A gente entende que a realidade é uma realidade divina, que ela é de Deus. Então, tanto a razão quanto a espiritualidade, tudo está diante de Deus. Então, a gente não precisa se justificar ou entender que a fé cristã é somente racionalmente justificável. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma vida na prática, ela é uma vida que é absorvida pela realidade de Deus. O problema também que a gente pode encontrar com a secularização é o desafio da gente viver numa realidade fragmentada, que é uma coisa eu sou na igreja e outra coisa eu sou na vida pública, porque as duas coisas não se misturam. Outra também é a gente achar que o florescimento da vida, né, aquela ideia de desenvolvimento pessoal vai acontecer aqui, agora, a vida é aqui e ela é totalmente imanente, ela é totalmente submersa aqui a matéria, né, ao materialismo da vida. E, gente, é muito mais do que isso. A gente sabe que a vida vai além dessa aqui, ela tem significado em Deus. Se ela tivesse significado somente em nós, então tudo dependeria da gente, do nosso controle, da nossa gestão, e não teria fator externo que influenciaria a nossa vida. Mas isso é uma mentira. Isso é resultado de uma secularização, né, de um pensamento secular. A mesma coisa acontece com a teologia da prosperidade, que também ela tenta encontrar sentido e entender que a sua vida é totalmente aqui. Então você vai prosperar, você merece todos os benefícios, é algo que você pode conquistar, que se você tiver fé em Deus você vai conseguir, sendo que a nossa fé cristã, o entendimento, né, da palavra de Deus nos permite ver que depois dessa vida, nós teremos uma vida toda com Deus e que ela não acaba aqui, que você vai ter alguns benefícios que você vai usufruir somente depois da volta de Jesus, que é viver sem pecado, que é viver mesmo uma vida no reino de Deus, né, cujo rei está aqui, né? Hoje nós vivemos uma expectativa do cumprimento do reino de Deus. Nós vivemos o reino de Deus agora em parte, mas não totalmente, né? Então, outro perigo que nós podemos cair também é achar que a missão da igreja é toda agora. Então, o evangelho é a gente conquistar esse mundo e agora é o reino de Deus, é a hora da gente instalar a cultura cristã e dominar as esferas da sociedade. Mas isso também é um engano. Por quê? Porque o rei ainda não chegou, né? O rei ainda vai chegar. A volta de Jesus é a nossa maior expectativa. É o cumprimento da justiça verdadeira em todos os níveis. Então nós vivemos novamente em parte, mas aguardando a vinda de Cristo. E essa é a esperança cristã, né? De que todo sofrimento irá embora. Então a gente não consegue viver tudo agora. A gente tem que esperar a volta de Cristo.
E, gente, tem um perigo também que é muito real. Um outro perigo que a gente vive muito hoje na prática, gente, é a questão do entretenimento. Como que é isso, pelo amor de Deus? É quando a gente se dopa, né? Se anestesia com o entretenimento para evitar a solidão. Não sei se esse é o sua dificuldade, seu desafio. Coloca aqui nos comentários, eu passo por isso, Miriam, eu passo por isso. Coloca aqui porque eu quero saber, né, se isso é um desafio para você. Mas hoje realmente é uma busca pelo entretenimento por causa dessa individualização, dessa secularização que reservou tantas pessoas para sua própria identidade, para sua própria autoafirmação, que ela não consegue evasar em algum lugar, mas ela vai automaticamente evasar isso para alguma necessidade que ela tem. Então, hoje, basicamente, grande parte do que acontece é o entretenimento. Tá bom, galera, agora como que a gente faz para entender qual é o nosso papel diante de uma era secular? A gente precisa saber que uma vida que confronta uma era secular, que uma vida cristã numa era secular, é aquela que olha a vida de forma integral, que olha a realidade não só como uma cosmovisão apenas intelectual, mas como uma realidade que é integrada e que ela não é automática, ela tem uma ordem pessoal. Deus está dirigindo a vida, Deus está no controle de todas as coisas, Deus é Senhor da nossa vida e nós podemos ter comunhão com Deus, e esse é o ponto principal, é a comunhão com Deus. Nós precisamos olhar para a realidade, olhar para a vida de uma maneira mais contemplativa, sabe? Se você gosta de contemplação também, me fala aqui nos comentários se você gosta, se você já pratica meditação, mas isso é uma dica muito legal, é a gente contemplar, a gente agradecer a Deus pelas coisas que nós temos, reconhecer que as coisas que nós temos vêm de Deus, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, aquilo que não vem do nosso pecado, né? Que a gente também tem responsabilidade, né, gente? Mas saber que Deus pode transformar até as coisas ruins em coisas boas, para que a nossa vida seja edificada ainda mais em Cristo, seja fundamentada ainda mais em Cristo. Olha só que coisa maravilhosa! Nós precisamos parar de ser individualistas e ser mais sociais, né? Sociáveis. Entender que a nossa relação com o próximo é importantíssima. A gente precisa entender que a nossa relação não é eu e isso, mas é eu e tu. E a era virtual agora, cara, é o que a gente tá vivendo, né? É eu e isso, tratando as pessoas como algo instrumentalizado, tratando a vida como algo instrumentalizado para que tudo caiba no meu mundo, para que tudo seja conforme o meu desejo, né? A minha imagem e semelhança, só que não. O meu desejo, né? A imagem e semelhança do Deus que eu crio e não do Deus que é verdadeiro. E isso é muito real, isso é uma necessidade pra gente hoje. Ter uma teologia que é prática, ter uma teologia que é universal, que é cósmica, que transcende a nossa vida. Entender que o nosso florescimento pessoal, intelectual, a vida como um todo, ele vai vir, só que de uma vida de comunhão com Deus, e não porque você vai atrás com todas as suas forças, né? Pra fazer uma vida que vale a pena, ou se tornar uma versão melhor de você mesmo, sem uma vida com Deus, né? Sem entender que Deus é o Senhor da sua vida. Senão você mesmo vai estar sendo o Senhor da sua vida. Para finalizar, a gente tem visto que as pessoas têm buscado uma vida que tenha significado, porque é desesperador viver sem algo que te traga significado e sentido para esta vida, né? E que seja integrada e que você possa desfrutar da vida verdadeiramente, né, na presença de Deus. Então, gente, nós precisamos desses conselhos para que a nossa vida hoje possa ir contra a maré da secularização, né? Do mundo secular. Eles estão caminhando, só que caminhando como mortos, né? Como mortos vivos. Nós precisamos estar vivos para nadar contra essa maré. É só quem está vivo que nada contra essa maré e que pode reagir a isso tudo.
Nós não estamos mais mortos porque nós vivemos em Jesus. E nós temos que andar como discípulos de Jesus. Então, se você gostou desse vídeo, se isso agregou para sua vida, se isso faz sentido para você, compartilha, se inscreva nesse canal, manda para aquele seu amigo maravilhoso que gosta de ouvir esses assuntos ou que tem curiosidade de saber mais sobre isso, e a gente se vê no próximo vídeo.